boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar a mesa aqui. É um prazer estar novamente aqui na UFLA. Eu estive aqui no dia que deflagraram a última greve, que tinham quase 2.000 alunos aqui atrás. O negócio estava fervendo aqui, né? Um ano e pouco atrás. A gente estava indo em campanha para a direção do sindicato. Então, é um prazer retornar aqui nessa universidade, agradecer o convite da nossa sessão sindical e, na verdade, eu e a Cirliane, a gente dividiu um pouco. Eu vou trazer alguns elementos do debate político conjuntural que, na nossa avaliação, eles se rebatem, intensificando o cotidiano dos professores e, portanto, também levando ao adoecimento. E depois a Cirliane vai falar mais especificamente do adoecimento docente, né? Então, desde a primeira vez que eu vim aqui nessa universidade, quando a gente chega aqui na UFLA, a gente é impactado, né, com a estrutura dessa universidade. Eu tenho rodado todo o Brasil e, infelizmente, essa não é a realidade das universidades públicas brasileiras e muito menos das universidades públicas estaduais, né? Só a maioria a gente está vendo universidades que estão bem sucateadas, com obras que não foram concluídas, né? E um conjunto de condições do cotidiano de trabalho que acabam afetando também a saúde, não só dos docentes, mas o que a gente está vendo pelo Brasil afora, condições de trabalho que afetam a saúde dos docentes, dos técnicos administrativos e condições de trabalho que, na verdade, são condições de estudo para os alunos e acabam também afetando os alunos. Então, hoje, a questão do adoecimento docente, o adoecimento, na verdade, ele não pode ser considerado só um elemento só dos professores universitários, mas ele deve ser considerado uma questão da comunidade acadêmica, porque, infelizmente, não são só os professores que estão adoecendo, né? A gente tem toda uma estrutura na universidade pública hoje, né? Uma universidade que ela passou por um processo de reestruturação universitária em diferentes momentos da história do Brasil, mas especificamente com o projeto do Reúne, com a expansão universitária, uma expansão que trouxe muitos professores, muitos alunos. Está dando um eco, assim mesmo? Ou talvez, não sei se diminuiu um pouquinho, ou só eu estou escutando o eco, não sei. Com a entrada de muitos professores, obviamente, a gente entende que isso é muito positivo, e também a entrada de muitos alunos e de técnicos, mas essa entrada não foi acompanhada de uma estrutura universitária. Então, o que a gente vê na maior parte dos lugares é ausência de bandejão, ausência de alojamento estudantil, ausência de transporte entre os campos, né? Ausência de laboratório, salas de aula muito inchadas, com muitos alunos. Nós temos salas de aula do Reúne para 100 alunos. Então, dar aula para 100 alunos não é dar aula, é você dar palestra toda noite, né? E isso, obviamente, é um elemento que também vai adoecer o professor. Adoece o professor porque ele tem um sobretrabalho e adoece o aluno porque você não tem como dar atenção devida ao aluno, né? O aluno se torna mais um no meio de uma multidão que você mal consegue identificar o nome quando você tem uma sala com 100 alunos, por exemplo, né? E fora que o número de professores, de técnicos administrativos, não acompanhou o número de entrada de alunos. Então, inevitavelmente, em muitas universidades, a gente tem uma sobrecarga. Óbvio que essa sobrecarga é pensando que o papel da universidade pública é o de produzir no tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, não vale só pegar a carga horária do professor em sala de aula e falar, não, olha, ele trabalha pouco, ele só tem 8 horas em sala de aula, mas e a hora que ele prepara? E a pesquisa? E a extensão? Tem carga horária para isso? E a gestão? E a administração?
né? Então, isso tudo são elementos que compõem a carga horária docente. Então, algumas administrações que reduzem a carga horária do professor à carga horária de sala de aula, de fato, estão indo contra o tripé da universidade pública e contra um preceito constitucional, inclusive. Porque a universidade pública não é para ser escolão. A universidade é para produzir conhecimento. E o conhecimento não é produzido apenas em sala de aula. O conhecimento ele deve ser produzido em pesquisa, extensão, e ele precisa de estrutura para isso, né? Então, esse é um elemento importante para nós. Mas esses elementos da saúde, na nossa avaliação, e aí eu vou deixar a saúde mais por conta da Cirliane, eles têm que ser entendidos dentro da conjuntura maior que o país está passando e que vem se rebatendo nas universidades públicas. E é um pouquinho desses elementos que eu queria trazer para a gente conversar um pouco, né? A gente está vivendo hoje, no mundo, não é só no Brasil, duas grandes crises na nossa avaliação. Uma crise, que é uma crise do capital, né? Uma crise estrutural do capitalismo, não é mais só uma crise cíclica, como os autores da teoria crítica também já apontavam, mas uma crise estrutural do capital que se rebate no nosso cotidiano de que maneira? Primeiro, as duas crises, né? A crise cíclica do capital e a crise do socialismo real. E aí eu queria depois falar um pouquinho disso, porque isso tem a ver com o nosso nível de reação à desestruturação que o capitalismo vem promovendo nas nossas condições de trabalho e no cotidiano das nossas universidades, né? Então, pensando um pouco os elementos dessa primeira crise aí, da crise do capitalismo, que é uma crise estrutural, o capitalismo vai tentar, de todas as maneiras... Tem como me arrumar água? Vai tentar, de todas as maneiras, buscar formas de superar essa crise. E a receita básica do capitalismo de superação da crise é o quê? Recair sobre os trabalhadores. Quem paga a conta da crise? E não é só no Brasil, é no mundo todo. Os trabalhadores, de diferentes formas, sendo mais taxados, sendo mais cobrados com impostos, como o Temer ontem já anunciou novamente a taxação, né? Ou na superexploração, a superexploração da força de trabalho de diferentes maneiras, e por isso a reforma trabalhista é tão importante no Brasil e no mundo, porque é mais uma maneira de explorar a força de trabalho, e 3, retirando direitos. Então, a grande justificativa do capital e do Estado é de que quem onera o Estado e quem deixa em crise são os direitos conquistados dos trabalhadores. Por isso é necessário retirar o nosso direito de aposentadoria, por isso é necessário retirar os nossos direitos trabalhistas, como forma e sob a desculpa que esses são elementos que retomam a estabilidade econômica de um país e, portanto, fazem ele voltar a crescer. A gente sabe, obviamente, que essa é uma forma de ler uma realidade a partir dos interesses do capital, que a qualquer custo querem recuperar suas taxas de lucro e vão ver na superexploração do trabalhador e na retirada de direitos a possibilidade de recuperar suas taxas de lucro. Só que não é só isso sozinho, né? E aí é o seguinte, um outro elemento da crise do capitalismo que é importante, que evidencia isso. Mesmo com a crise, se aprofunda a diferença entre ricos e pobres no mundo, né? Então, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Não tem nem um mês, o Itaú falou que triplicou a sua margem de lucro. O Santander declarou que nunca havia ganhado tanto no Brasil como ganhou no ano de 2017. Então, é crise para quem? Para quem está ruim, né? Então, não está ruim para todo mundo. Está ruim para alguns, para aqueles que pagam a conta. Então, esse distanciamento, esse aprofundamento entre ricos e pobres acaba sendo uma das dinâmicas também que reverbera dessa crise do capitalismo. Só que isso se conjuga a quê? Isso vai se conjugar, obrigada, a crise aquilo que a gente chama de crise do socialismo real. Por quê? Diante desse conjunto de retirada de direitos, diante do massacre aos trabalhadores, da intensificação da exploração do trabalho, qual tem sido a reação dos trabalhadores, né? Não tem sido uma reação à altura para barrar
esse projeto de contrarreforma em curso. Um projeto de contrarreforma que, na nossa avaliação, está localizado na perspectiva neoliberal, que exige uma reconfiguração dos Estados nacionais em todo o mundo e que vai se reverberar em todos os tipos de política, reestruturando o Estado, reestruturando a educação e todas as demais áreas sociais. Então, por que os trabalhadores não reagem à altura? E aí o Brasil também é um bom exemplo disso, né? Porque a gente está vivendo aquilo que a gente chama da chamada crise do socialismo real. Experiências contra-hegemônicas ao capitalismo não deram certo, né? Chegaram ao seu fim por diferentes motivos, tendo como principal motivo a pressão do capital sobre essas experiências, né? E isso vai trazer uma desorganização aos trabalhadores, né? Tem um textinho do Perry Anderson que chama Balanço do Neoliberalismo, que é um texto muito interessante, porque quando ele vai colocando lá os pontos do neoliberalismo, um dos elementos que ele coloca de avanço e de necessidade da estruturação do neoliberalismo no mundo é combater a organização dos trabalhadores. Então, ele fala, destruir os sindicatos é uma das metas do neoliberalismo, né? Porque é uma das formas de você combater quem pode fazer frente à ofensiva do capital, né? E eles vão fazer isso de diferentes maneiras. Vão fazer isso combatendo diretamente ou vão fazer isso através de diferentes projetos, como a gente chama de conciliação de classe, que no Brasil a gente teve um exemplo aí que acabou levando uma parte da organização dos trabalhadores para a sustentação do governo, como a gente viu nos governos de conciliação de classe do PT, nos 13 anos do PT no governo. Então, isso para nós é um elemento importante, por quê? Porque isso tem a ver com a nossa condição de reação no momento atual. Então, a experiência não deu certo, a classe trabalhadora dá um passo atrás na sua organização, há uma desmobilização, né, na organização, há um sentimento, e o Perry Anderson também fala isso no texto dele, é muito interessante, há um sentimento de que essa conjuntura não pode ser superada, de que nada pode ser feito, né? Então se abate meio que um desânimo sobre a classe trabalhadora. O Perry Anderson ele termina o texto dele falando que o neoliberalismo ele não conseguiu atingir os índices econômicos que ele esperava, nem a reorganização política, mas ele conseguiu ganhar ideologicamente. Conseguiu ganhar ideologicamente como nunca o capitalismo imaginava que ganharia. E aí ele fala, passando a simples ideia de que tudo sempre foi assim e que, portanto, sempre será. Né? Então, a ideia de que não há possibilidade de mudança. Esse sentimento de que não há possibilidade de mudança, que se abate em uma parte da nossa juventude, uma parte da classe trabalhadora, acaba levando uma parte ao imobilismo. Por outro lado, o que a gente vive? A classe que sofre mais com esse conjunto de retirada de direitos, ela também vai se indignando e vai tendo insatisfação. Só que, diante dessa crise institucional que a gente vive, como se organizar? Então, está aí o nosso desafio, né? Como se reorganizar, e é um pouco que a gente vem falando. Qual é o desafio do momento para a classe trabalhadora? Buscar um passo à frente na organização dos trabalhadores. Portanto, buscar uma reorganização da classe trabalhadora. E o Brasil já viveu outros momentos de reorganização da classe. Quando a gente sai da ditadura, no final, ali no comecinho da década de 80, a classe vive um momento de reorganização. Saindo do período de ditadura militar, de repressão, também de um período de contenção das organizações dos trabalhadores, a gente vive um momento de efervescência no Brasil, que inclusive vai dar origem a quê? Vai dar origem à Constituição de 88, que com todos os limites da Constituição de 88, e ela tem muitos limites, e à época as organizações de esquerda já apontavam os limites dessa Constituição, hoje nós nos vemos desesperadamente querendo não perder essa Constituição. Eu brinco que, em 88, muitas organizações de esquerda não assinaram a Constituição de 88, porque julgavam que ela era regressiva para os padrões que a esquerda queria. E hoje a gente se vê com medo de perder aquilo que na década de 80 a gente achou que era regressivo. A mesma coisa se dá com a CLT. Né? A CLT da época do Getúlio Vargas, com inspiração fascista, e hoje o que a gente vê? A gente se vê lamentando por ter perdido a CLT, porque
o que aconteceu com a contra-reforma trabalhista é a retirada dos direitos que nós conquistamos ao longo dos tempos. Então, esse momento da década de 80, que impulsionou uma reorganização, vai dar fruto, com todos os limites, a uma Constituição que garantia alguns direitos, em especial o direito a partir do tripé da Seguridade Social, né? A assistência, a saúde e a previdência. E também a educação como direito de todos e dever do Estado. O que a gente vive depois da década de 80? A gente vive logo na década de 90 a implementação do projeto neoliberal no Brasil a partir do governo Fernando Henrique Cardoso. E, a partir de então, há o início da reestruturação do Estado a partir do projeto neoliberal. Se a gente vê o que está acontecendo hoje com a reforma da Previdência, o que querem passar, é só pegar lá o projeto do Bresser Pereira de 96, né, da segunda metade da década de 90, que vai estar lá quase tudo que está sendo feito hoje. Então, lá na década de 90, eles já apontavam quais deveriam ser as linhas de reestruturação do Estado, sob a justificativa mesma de hoje, de que era necessário enxugar o Estado para que ele pudesse melhor atender os interesses. Certamente não são os interesses dos trabalhadores, certamente os interesses do capital. Mas, além da Constituição de 88, a gente teve um conjunto de novas iniciativas de reorganização da classe, né? O MST, que se tornou o maior movimento rural de trabalhadores rurais da América Latina, nasce nessa conjuntura. O PT nasce nessa conjuntura. A Central Única dos Trabalhadores nasce nessa conjuntura, né? Então, a gente tem um conjunto de reações da classe trabalhadora que apontam para a sua reorganização. Essas experiências, obviamente, elas fizeram um percurso que hoje parece que nos indica uma necessidade de uma nova reorganização da classe, porque, na nossa avaliação, elas não são hoje suficientes para dar conta dos interesses da classe trabalhadora e para a defesa intransigente dos direitos sociais e das políticas públicas. Porque, na nossa avaliação, não há o que se negociar com direitos, né? Direitos não se negocia. Então, não há possibilidade de negociação em pontos da reforma da Previdência, como para nós não havia possibilidade de negociação com pontos da reforma trabalhista, porque nenhum ponto ali interessava aos trabalhadores, a não ser o corte do imposto sindical, que nós somos totalmente a favor que o imposto sindical chegue ao fim. Nós estamos querendo ver, inclusive, como que vai se dar esse processo das entidades aí sem o imposto sindical. Porque nós, do Antissindicato Nacional, assim como a nossa central sindical, a CSP com lutas, já são contra o imposto sindical e já não recebem o imposto sindical. Então, para o ANDI, não fez a menor diferença o imposto sindical acabar, porque nós não recebemos R$1 do imposto sindical, porque nós somos contrários. E há anos nós sempre protocolamos anualmente, dizendo que nós somos contrários se desconte dos professores universitários o imposto sindical, e esse imposto não é descontado, né? Mas nós somos uma das poucas categorias que faz isso. A maior parte das categorias acaba vivendo do imposto sindical, e muitas entidades sindicais acabaram se formando e se sustentando em cima do imposto sindical, e não a partir da contribuição livre dos trabalhadores. Então, tirando o fim do imposto sindical, no restante, não há nada que interesse a classe trabalhadora na reforma trabalhista. Então, esse conjunto, essa intensificação de retrocessos, né, ela começa lá na década de 90 com Fernando Henrique, mas ela vai se intensificando ao longo dos anos, e as contrarreformas, elas se mantiveram em todos os governos, desde a época do Fernando Henrique, na nossa avaliação, com maior ou menor intensidade, dependendo do governo. Elas vão se agravar agora no governo do Michel Temer, explicitamente, né, por uma tentativa de frações da burguesia que estão em disputa de recuperar o poder, o lucro aí do capital. Então, nesse projeto de recuperação do lucro do capital, algumas iniciativas se rebateram diretamente nas universidades públicas, né? Primeiro, que tudo aquilo que era considerado direito social, que foi conquistado na Constituição de 88, foi gradativamente sendo retirado e sendo mercantilizado. Então, o tripé da Seguridade Social, assistência, previdência e saúde, foi o quê? Mercantilizado. Tudo passou a ser vendido, né?
inclusive os nossos direitos. Então, a gente hoje está contra a reforma da Previdência, mas foram feitas, no mínimo, 3 ou 4 reformas da Previdência antes dessa que o Temer está querendo fazer. Primeira reforma da Previdência começa com o Fernando Henrique Cardoso, quando ele cria o fator previdenciário. Depois, o Lula acaba com a integralidade da aposentadoria e com a paridade entre ativos e aposentados. Esse foi um marco importante no funcionalismo público, porque são todas formas de desestruturar o funcionalismo público. E, ao você desestruturar o funcionalismo público, você desestrutura os direitos sociais, né? Então, a gente depois teve, na Dilma, a criação da FUNPRESP, que foi o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais, como modelo, inclusive, para os governos dos estados e dos municípios. Então, essa é mais uma reforma da Previdência que o Michel Temer quer fazer. Obviamente, a pior de todas, mas ela é mais uma, né? A gente já tinha tido direitos perdidos nos governos anteriores. Então, a gente tem a Previdência, que é mercantilizada. Então, hoje a gente tem fundo de previdência complementar em quase todas as categorias, quase todos os fundos sofrendo inúmeras denúncias, né, de roubo, de má gestão do recurso, né? E toda vez que um fundo de pensão tem má gestão de recurso, recai sobre o trabalhador. A gente viu em 2016 o Fundo de Previdência da Petrobras, o Fundo de Petros, o Fundo de Previdência dos Correios, né? Todos com denúncias de roubo, de desvio de verba, e recaiu sobre quem? Sobre o trabalhador. Em todas essas categorias, os trabalhadores começaram a pagar taxa extra para tirar o fundo do buraco, né? Outra forma de mercantilização foi a saúde, né? Então, os planos de saúde crescem, o SUS vai sendo esvaziado nos seus princípios, o SUS, que, enquanto princípio, era modelo no mundo de uma previdência pública, né? Então, ele vai sendo esvaziado e também vai sendo privatizado. Vai sendo privatizado porque vai impulsionando os planos de saúde, inclusive com a verba pública, através da parceria público-privado, em diferentes unidades de saúde, e vai impulsionando o privado na medida que o governo cria, por exemplo, a EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e vai colocar todos os hospitais universitários federais, com exceção dos hospitais da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todos os hospitais universitários do Brasil hoje são entregues à EBSER. Portanto, estão fora da autonomia universitária. Então, olha, isso que parece que é super geral vai recaindo no cotidiano das universidades. Então, os nossos professores e os nossos técnicos, eles não têm mais uma aposentadoria integral. Então, a gente já pode questionar se essa é uma carreira que, de fato, chama atenção e interessa, né? Porque você precisa ter profissionais de carreira para você construir uma política pública. Não dá para ter profissionais que vão estar em alta rotatividade em um lugar. A gente tem a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Nós tivemos a terceirização. E aí a FASUBRA, o companheiro do Sindicato dos Técnicos, né? Então, a FASUBRA e a Federação dos Técnicos, né, sofreu antes de nós os efeitos da terceirização, porque várias carreiras da FASUBRA foram extintas, várias carreiras de técnicos administrativos foram extintas. Eu costumo brincar com meus alunos que, como eles entraram numa universidade em que boa parte dela já é terceirizada, eles acham que sempre foi assim. Mas teve um momento que não foi assim. Então, a gente hoje vive numa universidade, em todas do Brasil, que toda a segurança é terceirizada, uma boa parte da administração é terceirizada, todo o serviço geral é terceirizado, porque um conjunto de cargos foram extintos e tudo aquilo que foi extinto vai ser terceirizado. Então, começa nos técnicos administrativos e agora quer chegar em quem? Nos professores, em nós. Por quê? Se a gente tem a aprovação da Emenda Constitucional 95, que congelou gastos por 20 anos, se nós temos, por conta disso, a suspensão dos concursos públicos, se nós temos a possibilidade de contratação se nós temos a aprovação da terceirização ampla e restrita, significa o quê? Que nós, professores, que até então éramos considerados atividades fim, agora também vamos poder ser terceirizados. Então, possivelmente, a próxima onda de terceirização
ou contratação por organização social, será com professores. Então, essas são formas de desestruturando a política pública. Né? Não é chegar e acabar. E as pessoas, quando a gente fala, vai acabar com a universidade pública, aí as pessoas não entendem, porque elas acham que é falácia de sindicalista. Porque, para acabar com a universidade pública, não precisa chegar aqui e trancar o portão da UFLA e falar, ó, essa universidade está fechada, vocês vão embora para casa. Tem outras formas de acabar com o ensino de qualidade e com o direito público ao ensino superior. Né? Que é você desestruturando aquilo que estrutura a universidade. E é isso que vem sendo feito ao longo dos anos. Óbvio que isso tudo recai sobre os professores, recai sobre os técnicos, recai sobre os alunos. Né? Eu vou deixar a questão dos professores para a Ciliane, queria chamar a atenção de um aspecto dos alunos, porque tem impressionado a gente rodando pelo Brasil. Com essa nova modalidade de acesso às universidades públicas, a gente tem um número muito grande de alunos de diferentes estados que vão para as universidades. E eles chegam numa cidade em que eles não têm família, em que eles não têm ninguém e que, na maior parte das vezes, eles não têm estrutura da universidade para contar. Então, nós estamos tendo gradativamente um aumento enorme de adoecimento entre os alunos, de depressão. A gente tem casos de suicídio, a gente tem casos de diferentes violências, porque muitos alunos não aguentam ficar, porque eles não têm estrutura para ficar nesses lugares. Estou falando dos alunos, é óbvio que isso também acontece com os professores. Né? Então, a gente tem que se desafiar, inclusive, a fazer um levantamento sobre esses dados, para mostrar que essa estrutura, né, que não adianta abrir a universidade sem dar estrutura para que os estudantes fiquem na universidade. Né? Então, a gente quer a ampliação da universidade, a gente defende a ampliação da universidade, mas a gente defende uma universidade que seja 100% pública, gratuita e para todos, e com estrutura de produzir conhecimento nos 3 níveis, né? Na graduação, no ensino, na pesquisa e na extensão. Fora isso, não é uma universidade. Né? Então, a gente se contrapõe a esse projeto de desestruturação por dentro da universidade. Tudo que a gente está vendo a mídia aí agora demonstrar, da crise nos estados, da falta de dinheiro nas universidades públicas, dos inúmeros contingenciamentos dos cortes de verbas para a universidade pública. Isso, na nossa avaliação, é uma maneira que daqui a pouco a mídia vai utilizar para falar o quê? Ora, não tem verba, quer continuar, tem que cobrar. E essa vai ser a justificativa para que a universidade passe a cobrar mensalidade, ou para que a universidade seja impulsionada a vender mais serviços. E, na medida que a gente tem a nossa pesquisa, o nosso ensino e a nossa extensão voltada para a venda de serviço, a gente perde autonomia na produção do conhecimento. Então, para nós, essa também é uma questão importante, que também leva ao adoecimento. Leva ao adoecimento por quê? Porque você passa a condicionar a sua produção à possibilidade de venda dessa produção. E você passa a condicionar a sua produção às exigências do mercado. Então, isso também aumenta o estresse, aumenta um conjunto de doenças que os professores vêm desenvolvendo. A gente brincava mais cedo que nós, sindicalistas, somos estressados porque a gente faz muita coisa, viaja, fica o tempo todo com milhões de problemas em diferentes lugares do Brasil. Mas quem trabalha com pesquisa hoje para a empresa ou quem vive no ritmo das agências de fomento também adoece. Também adoece, porque tem que produzir num ritmo alucinado, como se o conhecimento não tivesse que ter um tempo de produção. E esse tempo não é dado pelo desenvolvimento da sua pesquisa. Esse tempo é dado pelas datas e pelos limites dos editais das agências de fomento. E a gente acha que essa é uma pressão que também adoece o professor. Né? Então, acho que... Já falei muito, né? Já. Então, acho que esses são alguns dos elementos que eu queria trazer para que a gente possa debater, né? E falar que a gente está à disposição aí para esse e para todos os outros debates que a universidade precisar. A nossa perspectiva é agora, falando um pouco da perspectiva, né? Que a gente, nesse movimento de reorganização da classe, o Andes entende que é necessário uma rearticulação maior entre os diferentes segmentos da comunidade acadêmica. Então, nós estamos apostando agora, por exemplo, no dia 11 de agosto,
nós assumimos como um Dia Nacional de Luta em Defesa da Educação Pública, porque é o Dia dos Estudantes, né? Então, nós assumimos como um dia de luta em defesa da educação e estamos propondo, junto com o FASUBRA e com o SINASEF, que é o Sindicato dos Institutos Federais, ações nas universidades de defesa e com os estudantes de defesa do ensino público, né? Junto com os servidores públicos federais de todo o Brasil, diferentes categorias, a gente está propondo uma reorganização a partir dos estados. A gente acabou de ter uma reunião ampliada do Fórum do Serviço Público Federal, das entidades do Serviço Público Federal, do FONASEF, e a ideia é que a gente possa, durante o mês de agosto e início de setembro, fazer articulações do serviço público das 3 esferas, federais, estaduais e municipais, nos estados, nas cidades, em articulação com os movimentos sociais, movimento estudantil e categorias em luta. Porque a gente vai ter agora o quê? Bancários entrando em campanha salarial, petroleiros entrando em campanha salarial, metalúrgicos entrando em campanha salarial, e que a gente consiga, então, apontar um Dia Nacional de Luta, de paralisação, para setembro, para meado de setembro, né? Então, é uma maneira da gente retomar a mobilização a partir dos estados, porque, infelizmente, na nossa avaliação, a última greve, apesar de todas as mobilizações que a gente fez ao longo do início desse ano, as mobilizações de março, a marcha em Brasília, a greve do dia 28, a última greve proposta para o dia 30, nos mostrou que uma parte das centrais sindicais desistiram de mobilizar suas categorias e optaram por negociar com o governo a venda dos direitos dos trabalhadores. Então, que é necessário que a gente, por baixo, construa um novo nível de mobilização e uma nova pressão para que a gente não perca mais direitos e que a gente resista para manter as nossas universidades não só abertas, né, mas que elas estejam abertas e com qualidade. E qualidade significa investimento público, né? É isso. Obrigada. Nós agradecemos a Eblin. Nós vamos passar agora a palavra para a Cirliane. Ela vai também expor a respeito do adoecimento docente e depois a gente vai ter a fala dos nossos colegas aqui da mesa também. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite. Eu sou Cirliane Paiva, sou enfermeira, professora da Universidade Federal do Maranhão. Então, vocês estão vendo que eu vim de bastante longe, né? Eu componho o grupo de trabalho da diretoria, que é o GTS-SA, o grupo de trabalho de Seguridade Social e Assuntos de Aposentadoria. E esse tema, eu já participo desse GT desde a diretoria passada, porque eu venho da diretoria anterior. E esse GT, o Andes, tem nesse GT trabalhado bastante, ou tentado, pelo menos, fazer um trabalho buscando levantar dados, discutir com os docentes sobre o adoecimento. Porque, para que a gente possa se organizar e evitar, a gente precisa entender exatamente o que é que está acontecendo com os docentes. Eu estou vendo que aqui tem bastante aluno, é provável que tenha técnicos também, e professores, alguns professores. Então, eu vou fazer um início de fala em que eu gostaria que vocês percebessem essa fala não só voltada para o docente, mas voltada também tanto para o técnico quanto para o aluno. Porque, como a Eblin acabou de falar, a situação na universidade ela é nefasta com todas as categorias. Então, quando veio a expansão exacerbada, a falta de recursos cada vez mais acentuada, isso mexe com a vida de todo mundo, tá? Então, embora eu fique falando adoecimento docente, eu gostaria que vocês tentassem contextualizar para a realidade de cada um.
Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a profissão docente ela é uma das mais desgastantes que existe. Ela é considerada uma profissão de altíssimo risco, tanto físico quanto mental, né? Por aí, muita gente acha que ser professor não dá trabalho, né? Eu acho que é porque não é professor. A gente desconhece. Eu desconheço um profissional que diariamente leve para casa o seu trabalho, né? Nós, professores, nós levamos o nosso trabalho para casa, né? Não é raro você encontrar o professor nos feriados, finais de semanas e férias, trabalhando. Então, essa questão de ser uma profissão de alto risco, ela acabou ficando, digamos assim, agravando muito mais dentro desse processo, quando se acentuou esse processo de precarização. Porque, em função da produção, essa lógica produtiva, quando ela entrou, né, quando ela começou a ser assimilada pelos gestores das universidades, pelos gestores do país, por quem geria a educação e pelos gestores da universidade, esse processo ele veio trazendo danos absurdos, e isso só aumenta. O que é que nós chamaríamos de processo de precarização a partir da questão produtiva? Tanto a precarização do trabalho, quanto a precarização social. O que seria a precarização do trabalho? Ora, a flexibilização e a desregulamentação dos contratos de trabalho. Será que um professor que não tem estabilidade, ele consegue trabalhar e produzir qualitativamente? Não estamos falando de quantitativamente, mas de qualitativamente? É óbvio que não. E a tendência é que, cada vez mais, os professores eles fiquem numa corda bamba em relação a manter o seu trabalho. Não sei se vocês sabem, já tem universidade que está publicando edital para professor, universidade pública, tá? Publicando edital para professor voluntário. Então, a gente imagina que alguém que aceita ser professor voluntário, a de vocês aqui publicou edital, é porque tem um sonho de que um dia vai ser professor efetivo, né? Nós não estamos falando do professor substituto, nós estamos falando de alguém que vai trabalhar para não receber nada pelo seu trabalho, nessa expectativa. Quando se fala de precarização, se fala também da precarização social, dessa instabilidade que a precarização do trabalho ela acarreta. Porque quando o profissional ele tem a supressão dos seus direitos sociais, dos seus direitos trabalhistas, ele acaba também se precarizando nas relações humanas, porque a competitividade ela vai falar mais alto. E aí é a questão da sobrevivência, pelo menos do que a maioria das pessoas entendem como sobrevivência. Se o espaço é pequeno, ele vai ser meu, né? E aí a gente vê os professores, a partir dessa questão produtivista, ficando cada vez mais individualizados, buscando a produção individual e achando que vai ter que salvar a própria pele. E não é essa a visão que nós devemos ter na universidade, né? Ao contrário do que alguns pensam, a questão do adoecimento, ela na realidade atinge muito mais aqueles que se rendem ao produtivismo, às exigências das agências de fomento. Ela atinge absurdamente essa parcela de docentes. É difícil você encontrar alguém que tenha se rendido ao produtivismo,
que seja saudável. Alguém que tem que produzir X artigos por ano para apresentar, tem que ter o nível do Lattes sempre elevado, essas pessoas estão todas doentes, né? Em contrapartida, os professores que estão na sala de aula, que estão trabalhando excessivamente, também estão adoecendo. Eles também estão adoecendo. E estão adoecendo um pouco mais em função de serem considerados pessoas incapazes porque não se renderam ao produtivismo. A ideia de que estar numa universidade e sua capacidade está voltada apenas para a produção da pesquisa e que a sala de aula não tem valor, que a extensão não tem valor, tirando o papel de extensão, que é importantíssimo para a população. Quando a gente pensa nesse professor, esse professor que está sobrecarregado, essa sobrecarga dele, ela vai refletir na sobrecarga do aluno também. Ela vai refletir. Eu acho que ele não está gostando muito do que está escutando. Eu acho que os animais estão doentes também. Essa sobrecarga, ela vai refletir em toda a comunidade docente, né? A realidade da saúde docente, ela é muito grave. Eu convido vocês a pensar, quem de vocês não conhece pelo menos, um colega de turma ou um colega de trabalho que tenha se afastado nos últimos 2, 3 anos em função do adoecimento? E que tipo de adoecimento? O docente, ele, assim como os demais membros da categoria, eles estão adoecendo de uma doença que é difícil fazer a relação dela com o trabalho propriamente dito, porque é a doença mental. Essa doença, a doença mental não significa a doença psiquiátrica especificamente. O ser humano, ele é um ser biopsicossocial. Então, ele precisa ter equilíbrio do biológico, do físico, do psicológico e do social. Se ele tem o desequilíbrio em um desses elementos, o corpo vai padecer. Então, um professor, quando ele está estressado, porque, ao invés dele ter... E aí eu reforço o que a Evelyn falou. Vocês, não estou dizendo aqui que vocês vivem em condições ideais, mas, na minha universidade, um dia desses eu entrei numa sala de aula de um curso recém-criado de tecnologia, e que existiam lá 100 alunos numa sala de aula que só cabiam 60. E detalhe, no cursinho tem 100 alunos, mas o professor tem um microfone, né? Numa sala de aula de uma universidade pública, o professor não tem um microfone. E os alunos estavam amontoados, sentados naquela parte da cadeira onde nós usamos para escrever, numa sala de aula. E é surreal a gente imaginar que alguém consiga passar, discutir conhecimento naquelas condições. É lógico que tanto o professor quanto os alunos que ali estavam, aquilo ali vai refletir na vida do docente. Mas como que esse docente, salvo uma situação que é uma das doenças que acomete bastante o professor, que é a saúde vocal, porque se ele tem problemas na saúde vocal, ele pode provar que ele está dando aula para 100 alunos. Tá?
Mas se ele sair daquela sala e, por exemplo, descompensar no corredor com alguém por um motivo qualquer, todo mundo vai dizer que o professor é ignorante. E jamais que ele descompensou porque ele acabou de dar 3 ou 4 aulas seguidas. Na minha realidade, as disciplinas têm uma carga horária muito extensa. Então, a gente costuma ministrar 4 horários seguidos, 4, 5 dias por semana, uma disciplina de 180, 200 horas. Então, o professor, quando ele sai, que ele descompensa, ninguém acha que ele está doente. E como é que nós vamos fazer essa relação com o trabalho excessivo desse professor? É muito difícil. É muito difícil. E esse professor, quando ele é afastado do trabalho, o afastamento em geral, ele não é relacionado com a questão do trabalho. Não se relaciona com a questão do trabalho. Porque o tipo de adoecimento docente é um adoecimento genérico, aos olhos de quem não está vivenciando aquela situação, né? Ao docente, sempre foi, eu tenho 26 anos de docência, eu estou em fim de carreira, né? Fim de carreira, literalmente, eu acho que até o final do ano eu aposento. Eu estou nesse processo aí de aposentadoria. E detalhe, eu aposento com todos os direitos, em final de carreira, como professora titular, salário integral, mas não é por isso que eu não estou aqui lutando por quem vai continuar, né? Sempre foi cobrado do docente qualificação. A qualificação, não, na minha época, por exemplo, para entrar não se cobrava qualificação, mas durante a vida docente a gente ia se qualificando, mas não da forma que é cobrada hoje. Hoje é cobrado do docente a qualificação para ele ingressar no trabalho e é cobrado incessantemente essa qualificação para ele permanecer no trabalho. E quando o docente ele não se rende a essa situação de aceitar ser polivalente, ele é taxado de incapaz. Se ele não aceitar ser polivalente, ele vai ser taxado de incapaz. E o que é ser polivalente? Ser polivalente é estar na sala de aula, ao mesmo tempo produzir muitos artigos, a extensão muitas vezes não se cobra muito. Na realidade, hoje o que se cobra muito do docente é que ele produza, escreva e alimente as estatísticas que o governo precisa para dizer que o país está desenvolvendo, né? Que está crescendo. E aquele docente que é idealista, que prefere, mesmo sendo doutor, pós-doutor, o que for, ele prefere priorizar estar na extensão ou estar na sala de aula, ele sofre assédio moral. Eu acredito que vocês já tenham vivenciado situações em que um colega é doutor ou pós-doutor, mas ele quer estar na extensão, ele quer estar na sala de aula. E isso não significa que ele seja incapaz, é porque aquele é o perfil dele. E o assédio moral, ele também adoece, né? É muito comum, e existem no Brasil, nós temos uma quantidade relativa de pesquisas feitas, são pesquisas isoladas, mas quase sempre elas chegam no mesmo lugar. O professor, ele está adoecendo de doenças psicológicas em função da pressão, quantidade de trabalho, aumento do número de alunos, cobrança excessiva por produção científica e estrutura de trabalho inadequada. É isso que está adoecendo o professor. Alguns de vocês já devem ter escutado, ou se não todos, falar de uma síndrome chamada síndrome de Burnout, ou Burnout. Na realidade, é síndrome de Burnout. O que é essa síndrome? Alguém
sabe me dizer o que é essa síndrome? Porque a palavra da moda é estresse, né? É estresse. Essa síndrome, ela leva o indivíduo a uma situação de estresse tamanho que ele passa a não ter vontade de trabalhar. E aí ele é colocado pelos seus pares que se renderam ao produtivismo, pelos gestores, que ele é preguiçoso e que ele não quer trabalhar, né? Porque o quê? E se for mulher, é taxada de mal amada, né? Aí vem o assédio moral, é taxada de doida, né? Taxada de fraca, né? Essa situação é uma situação muito complexa, porque a gente não consegue, as pessoas elas têm receio de expressar o que elas sentem. E aí elas não buscam os serviços que as universidades muitas vezes oferecem. É de praxe, é quase que de praxe, semestralmente eu encaminhar alunos para o serviço de psicologia. 1, 2, às vezes até mais alunos para o serviço de psicologia. Quando você percebe que um aluno está entrando num processo de depressão e você está sobrecarregado, você sobrecarrega o aluno sem perceber que você está sobrecarregando ele. Você não se percebe doente e você ajuda o aluno a adoecer. E é isso que tem acontecido. Essas evidências, como eu já disse para vocês aqui várias vezes, elas são difíceis de constatar, porque é muito comum as pessoas entenderem que psicológico significa inventar, é da cabeça, então o corpo não padece. Mas toda a agressão que o docente sente e que ele vai transformando, ele vai guardando para ele vai reproduzindo aquilo vai sendo cumulativo. E um dia ele não aguenta mais e ele estoura. E ele não conta para ninguém porque ele não quer se mostrar fraco. Reforçando o que a colega aqui falou, se for mulher, então essa não quer se mostrar fraca. Tá? Então essa dor psíquica, essa doença psíquica que o professor sente, que o aluno sente em função de toda essa pressão, ela não é inventada, ela é real. Ela é o que a gente chama de dor da alma. Só que como nós vamos quantificar a dor da alma? É difícil, né? Como é que eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo fazer? Onde eu vou encontrar a resposta para saber como eu preciso me cuidar? De onde está vindo aquele problema? Se eu não consigo, eu vou acumulando, e aquilo se transforma numa dor biológica, certo? Então, essa dor psíquica, ela leva à biológica. E quando a dor biológica, quando a doença biológica aparece, você vai procurar um profissional de saúde que, se ele não tiver uma visão holística, ele vai te cuidar para aquilo que você tem, sem relacionar que aquilo veio do teu trabalho. Que aquilo não é uma doença do trabalho. Porque é fácil para quem trabalha, por exemplo, lidando com partículas minúsculas, com pó, como por exemplo quem trabalha com gesso, ir buscar um profissional porque não está respirando bem, e alguém fazer uma radiografia e identificar lá que aquela pessoa está com o pulmão completamente compactado, né? Mas não é nada fácil você imaginar que uma reação alérgica pode ser em função de uma sobrecarga do trabalho. E aí, quando vem a dor biológica, quando vem a doença biológica, na sequência vem a doença social, que é a interferência nas relações. E não é só nas relações humanas de trabalho, mas nas relações humanas de vida, nas relações pessoais, nas relações
afetivas, né? Então, quando a gente fala do adoecimento, a gente está falando do adoecimento docente, a gente está falando em algo que vai impactar diretamente no processo de ensino-aprendizagem, mas que vai influenciar não só, porque quando eu falo impactar no processo de ensino-aprendizagem, eu estou dizendo impactar na vida profissional, né? Mas ela vai impactar também, vai influenciar a vida afetiva, a vida física, a vida emocional desse trabalhador. E é por isso, e por muitas outras questões, que o nosso sindicato vem tentando fazer um levantamento do adoecimento docente dos nossos professores. O Andes já tentou, já vem, eu acho que, se eu não me engano, há uns 5, 6 anos tentando, já é a terceira diretoria que tenta e ainda não conseguiu levantar, fazer uma pesquisa mais ampla sobre o adoecimento docente. Essa atual diretoria lançou uma campanha e está tentando sensibilizar as seções sindicais que façam a pesquisa de adoecimento docente da sua universidade. O Andes lançou essa cartilha, que é a cartilha de orientação para pesquisa sobre saúde docente. Nós lançamos essa cartilha esse ano, onde nós fazemos a sugestão de como fazer essa pesquisa. Porque nós precisamos ter dados mais palpáveis, precisamos entender o que está acontecendo, o nosso professor que está se matando. Na minha universidade, nós temos, nos últimos 2 anos, 3 casos de suicídio docente. 3 casos, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo para saber como agir. Precisamos fazer a pesquisa, estamos solicitando, convidando a que todas as ADs possam estar participando do GT, do Grupo de Trabalho de Seguridade Social, e que a gente possa levar essa pesquisa, consiga entender, porque o que nos espera é cada vez mais pressão, é cada vez mais exigência e cada vez menos retorno. Porque quanto mais exigem de nós, trabalhadores, e aí eu estou falando do trabalho do estudante também, quanto mais exigem de nós, menos retornam. O nosso salário é sempre menor, a nossa carga horária de trabalho é sempre maior. Então, você trabalha mais e ganha menos. Você se qualifica mais para ganhar, na melhor das hipóteses, o que você já ganha, para não diminuir o teu salário. Tá? Estou à disposição para responder, não sei se eu consegui passar ou se eu gerei mais dúvidas. A ideia é que consiga colocar vocês para pensar um pouquinho. Estou à disposição para responder o que for perguntado. Obrigada. A minha fala também vai ser bastante rápida, porque nós queremos aproveitar aqui a presença, né, das nossas colegas. Eu gostaria de refletir um pouquinho esse tema adoecimento. Por acaso a gente colocou, né, como docente, pelo fato de ter sido promovido pela ADUFLA, que é uma associação de docentes, mas certamente é um tema amplo, adoecimento da classe trabalhadora de maneira geral. Até por esse modelo que a Evelyn já muito bem expôs, né, que querem nos impor também, afeta todo mundo e afeta de forma marcante também a classe docente, os técnicos, ou seja, dentro da universidade todos são afetados. Mas eu gostaria de trazer um pouquinho aqui para a realidade nossa, da UFLA, até porque praticamente todos nós conhecemos e a gente precisa refletir um pouquinho a respeito disso. Que essa questão das condições de trabalho, foi dito aqui a respeito de turmas grandes. Nós temos problemas aqui também com algumas situações, com turmas de mais de 100 alunos, tranquilamente, né, onde a ambiência, o espaço não é adequado, né, período de calor, um calor infernal e com 100 e tantos alunos em sala de aula. Ou seja, o próprio processo, né, de ensino-aprendizagem, ele é comprometido com essas condições. Mas a gente tem também um problema
vamos dizer assim, relacionado à sobrecarga também. E para quem não sabe, acho que os docentes estão mais a par do que está acontecendo, mas foi proposto recentemente um sistema de quantificação das atividades docentes aqui para a gente, né? E nós fomos procurados de forma bastante acentuada pelos colegas, de uma maneira geral, onde se pontua algumas atividades docentes, não se pontua outras, se valoriza algumas, não valoriza outras, e aí, né, há uma cobrança em cima disso, né, há uma pressão, e muitos dos nossos colegas estão sentindo toda essa, né, esses sintomas aí de estresse, né, chega ao ponto de não ter prazer em vir trabalhar mais. A gente tem vários relatos nesse sentido, né? Isso caracteriza a questão do adoecimento docente, em função de toda essa situação. Além do mais, a gente tem outros problemas aqui também, questão de burocracia. Os docentes sabem muito bem aí quantos sistemas nós temos que entrar, né, no nosso dia a dia, né, onde muitas das atribuições que não deveriam ser direcionadas aos docentes estão sendo direcionadas a nós por problemas de falta de técnico, né? Não tem os técnicos suficientes, problemas do sistema de expansão que não foi dimensionado adequadamente, e alguém tem que fazer, e está sendo então redistribuído para a classe docente. Então, essa questão de adoecimento docente, e o que isso tem causado? Não só o problema para o indivíduo, para a pessoa, para o docente, mas comprometendo o quê? A questão da aprendizagem. Os alunos, eles são prejudicados com isso também, né? Muitas vezes cobranças indevidas em função dessa sobrecarga, e o docente ele repassa isso de uma certa forma, quase que um instinto de sobrevivência também, né? Então, são pontos que merecem ser pensados, e é um momento, por isso que a gente está trazendo também aqui, por isso que a gente está colocando a nossa comunidade para refletir a respeito disso, né? E aí eu vou ampliar não só na questão do adoecimento docente, mas adoecimento no ambiente, né, acadêmico de uma maneira geral, tá? Então, a minha fala é nesse sentido. Vamos deixar para que os colegas também se manifestem e apresentem aí algumas ponderações, para a gente aproveitar a presença aqui também da Silene e da Edu. Ok? Obrigado.